Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 13 de maio, a igreja nos coloca a possibilidade de celebrar a memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima. Aquela aparição da Virgem Maria que marcou tanto Portugal e a igreja, um dos santuários marianos mais frequentados. É belíssimo aquele santuário, a devoção do povo de Deus, o modo como o povo de Deus, através de Maria, ali invocada com o título de Nossa Senhora de Fátima, se aproxima do seu Deus, se aproxima da igreja. Maria é a discípula por excelência e ela nos conduz ao seu Filho Jesus. Ela intercede por nós e, sobretudo, Maria é modelo no nosso caminhar como discípulos. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, interceda por todos nós, pela igreja, pelas nossas famílias, pelo Santo Padre. Hoje, na liturgia, nós nos encontramos de novo com um texto dos Atos dos Apóstolos. Então, Paulo deixa Atenas e vai para Corinto. Corinto vai ser uma das comunidades mais importantes, mais robustas. A essa comunidade, Paulo dedica 2 de suas cartas. Entendamos uma coisa, essas cartas, não é que o apóstolo escreveu uma vez uma carta e depois uma segunda carta, mas cada uma delas é um compêndio de uma série de cartas que o apóstolo dirige a essa comunidade. Este é o método paulino, de fundar a comunidade, depois acompanhar o progredir da comunidade através de visitas e através de cartas. E ali então ele encontrou com Áquila e Priscila, um casal que se dedica ao serviço da evangelização. E Paulo então fica ali morando com eles e se revela aqui qual era o trabalho de Paulo. Eles todos eram fabricantes de tendas. Então Paulo fica com ele. Mas ao lado desse trabalho que o apóstolo tem para se manter, ele vai ser, e isso a leitura vai nos afirmar em diversos momentos hoje, aquele que tem consciência que é o ministério do anúncio da palavra de Deus, que é o seu grande empenho. Então se vai dizer assim, que todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Depois chegaram Silas e Timóteo, da Macedônia. Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas ali, Paulo não é acolhido pelos judeus. Então, ali que Paulo vai tomar uma decisão. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Paulo se torna apóstolo dos pagãos, das gentes, nesse momento. Os pagãos são aqueles que não pertencem ao povo de Israel. Até esse momento, Paulo vai chegar em cada cidade, ele vai se apresentar na sinagoga. Na sinagoga, cada homem, membro do povo de Israel, podia tomar a palavra e explicar a palavra de Deus no encontro do sábado. Então, Paulo fazia isso, anunciava que, olha, a promessa de Deus se cumpriu. Para nós que esperávamos um Salvador, o Messias, esse Messias é Jesus. Então ele percorria a história do Antigo Testamento até chegar à realização. A figura, o anúncio da chegada do Salvador e agora a realização. Mas é ali que, diante da resistência do povo de Israel, os seus irmãos na fé, que Paulo decide que de agora em diante eu vou pregar para os pagãos e se torna de fato o Paulo que nós conhecemos hoje. O Paulo que é o apóstolo dos gentios, o seu ministério é dedicado a eles. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então Paulo, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. Então aquele refrão que nós escutamos diversas vezes, diversos personagens, com toda a sua família. Sabe que em muitas famílias o tema da religião se tornou um tema facultativo. Muitos dos pais hoje já não assumem a responsabilidade do educar no caminho da fé.
E se empenham para tantas outras coisas. O filho é obrigado a isso, aquilo outro, mas no caminho da fé se torna um opcional. Você escolhe. Nós temos o perigo de ter a primeira, sabe que já no hemisfério norte se diz isso, que nós já nasceu e hoje é adolescente, é jovem, a primeira geração de ateus do mundo. Então, cuidemos da fé, do caminho de fé dos nossos jovens. Se nós nos interessamos para que eles façam tantas coisas que sabemos que são boas para eles e que por isso eles não podem não fazer, por que será que o caminho de fé nós deixamos facultativo? É porque é um problema em nós adultos. Somos nós que não somos mais convencidos do dom da fé. Então, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Então, esse acreditar e receber o batismo, em muitos dos nossos cristãos também hoje já tem aquele conceito que cresça e que decida depois a criança a sua vida de fé. Mas esta dimensão da fé que é ligada com o batismo, porque o batismo é o sacramento de iniciação por excelência, através do qual nós nos tornamos pertencentes a uma comunidade. E todos nós precisamos de uma comunidade de pertença. Seja a comunidade civil, de pertencer a uma nação, não pode existir uma pessoa apátrida. Então essa pessoa precisa de uma pátria e nós também precisamos de uma pátria espiritual, de uma pertença. E isso é o batismo que nos coloca dentro da comunidade que é a igreja. Jesus está fazendo o seu discurso, que é um discurso para os discípulos. Já falávamos diversas vezes sobre isso. Então o discurso de Jesus no Evangelho nesse tempo é um discurso para os discípulos. Desde o lava-pés, Jesus já não fala para todo mundo, mas Jesus fala para os seus discípulos. Então Jesus começa um discurso assim: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Percebem a dificuldade deste texto de ser compreendido? E esse texto provoca nos discípulos duas reações. Uma reação de medo, que Jesus vai buscar então consolá-los no Evangelho de hoje e no Evangelho de amanhã. Então, entendemos que esse texto, esse discurso Jesus está fazendo antes da sua morte, que nós escutamos esse texto do Evangelho de João depois da ressurreição, porque nós precisamos da fé na ressurreição para entender o que está acontecendo. Nisso nós temos uma vantagem em relação aos apóstolos, porque eles escutavam antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a primeira reação é de tristeza. Os apóstolos têm medo dessa partida, a tristeza, porque o Senhor vai partir. Então um pouco vocês me terão, mas um pouco vocês não me terão, me verão e não verão. Mas isso vai provocar uma outra reação. Os discípulos vão começar a falar entre eles: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Não entendemos o que ele quer dizer. Quantas vezes eu encontro pessoas de fé, pessoas de igreja, que elas têm um medo diante da palavra de Deus. Não entendemos o que ela quer dizer. Quantos cristãos encontram nisso uma desculpa para não ler a Bíblia? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo o que ela quer dizer. Meus caros, aceitar o limite da nossa compreensão, que eu possa não entender alguma coisa, que eu possa não entender tanta coisa na minha vida, e sobretudo possa não entender a palavra de Deus, é aceitar o nosso limite humano, a nossa falência, a nossa incapacidade, a nossa ignorância. Disso, não tenhamos medo, faz parte do nosso limite criatural. A criatura tem um limite, não somos Deus, não podemos compreender tudo. Mas em relação à palavra de Deus, muitas das coisas que nós não compreendemos, nós vamos superar na medida que nós nos aproximarmos da palavra de Deus. É a frequência essa palavra, é a frequência, e creiam-me, nenhuma igreja lê tanto a palavra de Deus como nós. Então é essa frequência e aproximação com a palavra de Deus que vai diminuindo essa preocupação. Jesus vai consolar os seus discípulos no Evangelho de hoje, no Evangelho de amanhã. Então nós vamos ter a possibilidade de ouvir o que o mestre vai nos dizer. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.